Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química Preparatória para o Ensino Médio e Vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. E na aula de hoje a gente vai dar uma olhadinha no outro tipo de isomeria. Na aula passada a gente falou de isomerias planas, que são as isomerias que a gente consegue ver desenhando na lousa sem se preocupar muito com a forma do desenho ou com a organização dos átomos. E a gente vai ver a segunda parte, em que essa organização no espaço importa muito. E por causa disso são chamados de isomerias espaciais. Só para lembrar de isomeria, isomeria é quando você tem duas ou mais moléculas que podem ser representadas pela mesma fórmula química. Então, o mesmo tanto de carbono, mesmo tanto de hidrogênio, mesmo tanto de oxigênio, nitrogênio e assim vai. E a gente tinha visto na última aula as planas, em que só desenhando as moléculas no plano, sem se preocupar com essa distribuição ou a organização dos átomos no espaço, eu já conseguia ver o tipo de isomeria que se tratava. A gente viu que tinha isomeria de função orgânica, de cadeia, de posição, de compensação, a metameria ou de equilíbrio, tautomeria. Todas essas você podia perceber a isomeria, o fenômeno de isomeria, sem se preocupar com a organização dos átomos no espaço. A espacial, por outro lado, vai ser exatamente o contrário. Não adianta só desenhar reto. Nesse caso, a gente tem que lembrar o seguinte. A gente tem que lembrar que os átomos, eles são, e as moléculas, lógico também, eles são coisas em 3D. O nosso mundo tem 3 dimensões. A lousa aqui, ela só tem 2 dimensões. Eu consigo ir para cima e para baixo e da esquerda para a direita. O mundo não é assim. O mundo tem 3 dimensões. O mundo, eu posso ir para cima e para baixo, da esquerda para a direita e para frente e para trás. Então tudo tem altura, comprimento, altura no caso aí para cima e para baixo, comprimento da esquerda para a direita e profundidade, que é ir para frente e para trás. Se você consegue fazer um ponto que tem um objeto que tem altura, comprimento e profundidade, está em 3D. E as moléculas do mundo estão em 3D. Então por que a gente sempre desenha tudo em 2D, tudo reto, sem se preocupar com a geometria das moléculas? Simplesmente porque até agora não atrapalhou. Então, para saber que, por exemplo, butano e 2,metiltropano eram isômeros de cadeia, eu não tinha que me preocupar com como o carbono e o hidrogênio estão ligados e distribuídos no espaço. Desenhar tudo reto, como se tudo fosse uma linha reta, ou tudo para cima ou para baixo, dava exatamente o mesmo resultado e com muito mais facilidade. Então, por isso que até agora a gente não se preocupou. Só que o mundo não é bem assim, o mundo é mais complicado e muitas vezes as isomerias são um pouco mais sutis. Eu vou começar com a isomeria geométrica. Isomeria geométrica é um tipo de isomeria muito famosa com ligação dupla. Por exemplo, vamos supor que eu tivesse isso daqui, ó. Eu escrevesse esta fórmula para você. Quando você vê isso aqui, você fala, pô, isso aqui é uma molécula só. Não tem como eu fazer 2 ou mais moléculas com isso aqui. Acabou. Tem 2 CLs, um de cada lado, e 2 Hs, um com cada carbono. Não tem muito o que fazer. O problema é que tem sim, se a gente levar em conta como as coisas estão organizadas. Eu posso, por exemplo, botar os 2 CLs apontando para cima e os 2 Hs apontando para baixo. E eu posso fazer o contrário. Fazer um CL apontando para cima e o outro para baixo. Um H apontando para cima e outro para baixo. E a gente consegue ver isso melhor em estruturas em 3D. Isso aqui, por exemplo, é um dos modos dessa molécula aqui. 2 carbonos com ligação dupla, um cloro em cada um hidrogênio em cada um. Você vai ter isso daqui. No caso, os hidrogênios são bolinhas verdes, os carbonos são bolinhas cinzas e os hidrogênios são as bolinhas brancas. Deixa eu até, inclusive, botar os hidrogênios aqui, só para ficar mais claro. Pronto. Com isso, a gente consegue ver a diferença dessa molécula para essa daqui. Essa daqui representa o segundo desenho que eu fiz. No caso, vou botar os hidrogênios de novo.
representa o segundo desenho que eu fiz. O primeiro desenho, os dois cloros na parte de cima, juntos na parte de cima, e os dois hidrogênios juntos na parte de baixo. No caso, quando eu falo de parte juntos, eu quero falar juntos em qualquer um dos lados, em cima e embaixo. Só que a gente tem que lembrar que a ligação dupla ela consegue girar em volta dela mesma. Então, isso daqui e isso daqui é a mesma coisa. No caso, o que importa é o seguinte, os dois CLs, os dois cloros, que são as duas bolinhas verdes, sempre estão do mesmo lado. Nesse caso aqui, juntos na parte de baixo e aqui juntos na parte de cima. Aí, nesse caso, pouco importa se é baixo ou cima, desde que as duas estejam do mesmo lado. Que é o oposto disso aqui. Se você for ver, nesse caso aqui, sempre vai ter um CL, uma bolinha verde apontando para baixo, e outra apontando para cima. E não importa o que eu faça, o quanto que eu gire, sempre vai ter uma bolinha verde para baixo e uma bolinha verde para cima, que é um cloro para baixo e um cloro para cima. Que representa justamente esse segundo desenho aqui. E como que a gente conseguiu ver esse tipo de coisa? Porque a gente tem que ir um pouco além. Só desenhar reto não é o suficiente. A gente tem que lembrar da geometria dos carbonos. Inclusive a gente viu isso em aulas lá atrás, bem lá atrás, sobre geometria de átomos, carbono com ligação simples, dupla e tripla. E a gente sabe que carbono com ligação dupla tem uma geometria diferente de carbono com ligação simples, por exemplo. Só com ligação simples. Então a organização das coisas em volta desses carbonos vai ser diferente. Você pode ter os dois iguais aqui, o Cl, as duas bolinhas verdes juntas, ou em lados iguais, no caso, ou em lados opostos. Então, esse é o primeiro caso de isomeria geométrica, isomeria espacial, em que importa a distribuição dos átomos. Em volta do caso da ligação dupla. Como que a gente pode ver isso no desenho plano? Pensa que você está passando uma linha em cima da ligação dupla, desse jeito aqui. Desse jeito você consegue ver que coisas iguais estão em lados iguais. Então tem Cl junto com Cl juntos e H junto com H juntos. Aqui não. No caso da direita, você tem Cl's em lados opostos, um em cima e embaixo, e hidrogênios em lados opostos, um em cima e embaixo. Com isso, você consegue, através dessa estrutura aqui, fazer dois compostos diferentes. Quais são os nomes dessas formas que você conseguiu? Coisas que estão do mesmo lado, tem uma palavra em grego para isso, chama cis. Então, isso que a gente chama de forma cis, que é o mesmo lado. Então, quando as coisas iguais estão do mesmo lado, você tem a forma cis do seu composto de ligação dupla. E quando as coisas estão em posições diferentes, a gente também tem um nome em grego que é trans. Então, trans significa lados opostos. E é aí que você consegue determinar o tipo de cada composto. Se coisas iguais estão em lados iguais, cis. Se coisas iguais estão em lados opostos, trans. Ah, mas isso aqui, cis e trans, só acontece quando você tem parzinhos de coisas, então tipo 2 cloros e 2 hidrogênios, ou quem sabe 2 metilos, 2 CH3 aqui em cima e 2 hidrogênios. Cis e trans, sim. Você tem que ter pares de coisas iguais. Então, cis, cloro, no caso aqui 2 cloros e 2 Hs, você vai ter forma cis e trans. Você consegue usar o mesmo raciocínio para outras coisas que não sejam iguais. É exatamente o mesmo raciocínio, mas com um jeito de classificação diferente que vocês não veem direito em vestibular e em prova de ensino médio. Por isso que eu vou passar reto. Tá? Eu vou fazer umas aulas de curso mais avançado para explicar isso, mas por enquanto esse raciocínio aqui para cis e para trans isomeria geométrica é o suficiente. E a pergunta é, e o que muda? Essencialmente, o que muda? Esse aqui, por exemplo, é uma coisa de ligação dupla que eu falei, só que ao invés de cloro tem 2 carbonos, 2 CH3. No caso aqui, esse aqui é o cis-buteno. Por que é a forma cis? Porque coisas iguais estão em lados iguais. E o outro vai ser a forma trans, porque coisas iguais estão em lados opostos. É a mesma coisa que era para o cloro, só que agora com CH3 no lugar, não muda absolutamente nada. E você também consegue ter isso em ciclos, em formas fechadas, cadeias fechadas sem ligação dupla.
Então qual que é o primeiro caso? Ligação dupla. Esse é o primeiro caso de isomeria geométrica. Qual que é o segundo caso? Coisas fechadas. Ou cadeias cíclicas, que é a mesma coisa. Com cadeias cíclicas, a gente pode pensar o seguinte. Né? A gente geralmente desenha a cadeia cíclica tudo retão. Porque justamente é mais fácil de desenhar. Mas toda vez que a gente desenha uma coisa cíclica, tipo assim, desse jeito, a gente tem que lembrar que isso daqui, na verdade, para fazer 3D, ele tá meio deitadão assim. Você desenhar bonitinho, vai dar uma coisa mais deitada. Vou dar uma corrigida, pronto, pronto. E com isso você consegue fazer duas coisas. Desenhar aqui do lado também. Lembrando sempre que vai ter hidrogênio aqui, né? Porque tem que fazer as 4 ligações. Então, isso aqui eu não precisaria desenhar, mas eu vou desenhar só para ficar mais claro. E a gente tem duas possibilidades. Eu posso fazer os CLs todos para cima e os Hs todos para baixo. Ou eu posso fazer um CL para cima e um CL para baixo. Opa, no caso aqui vai ser H, H. Que nem no caso da ligação dupla, eu ainda posso passar uma linha no meio. E eu vejo que os CLs, no primeiro caso, estão no mesmo lado, enquanto o outro está em lados opostos. Com isso aqui é a forma cis. Mesmo lado. E essa aqui é a forma trans. Coisas iguais em lados opostos. Esse caso aqui é bem mais raro, geralmente costuma cair muito mais esse daqui, que é a ligação dupla. Mas muito de vez em quando também pode cair isso aqui. Então, não vai ser estranho para você agora. Lógico que é estranho no começo de você ver, porque é difícil ver essa coisa em 3D. Mas se você for ver exatamente o mesmo raciocínio. Uma linha que separa a região onde os carbonos se ligam, que nem aqui em cima, aqui os carbonos estavam se ligando para ligação dupla, passei uma linha no meio para determinar o que era em cima e o que era embaixo, para depois falar o que estava no mesmo lado que estava no lado oposto. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma linha na ligação entre os carbonos que vão fazer essa isomeria acontecer. E por que isso importa? Vamos pegar de novo. No caso, a aplicação disso com a forma cis e trans do primeiro composto que eu desenhei. Aqui vai ser Cl. Vou desenhar a forma cis primeiro. E depois a forma trans. Se a gente lembrar, a forma, por acaso que vai ser Cl, a forma cis e a forma trans parecem ser a mesma coisa. Só que a gente for lembrar, a gente sabe que carbono e cloro tem uma eletronegatividade muito diferente. Cl é muito mais eletronegativo que cloro. Não, Cl é muito mais eletronegativo que carbono. Cloro é muito mais eletronegativo que carbono, que é o C. E se você for ver aqui, ó, desenhar de novo as linhas que eu tinha falado, quando os dois cloros estão juntos lá em cima, eles juntos vão puxar muito mais elétron para a região de cima do que para a região de baixo. Ou seja, isso aqui é uma molécula polar. Eu tenho muito mais elétron aqui em cima, porque os cloros estão puxando com muito mais força, do que aqui embaixo. Por isso essa molécula tem polos, o polo negativo aqui em volta dos cloros e o polo positivo aqui na região entre os carbonos e os hidrogênios. Agora, isso acontece do outro lado? A resposta é não. Porque toda vez que esse cloro tenta puxar para um lado, o cloro de baixo puxa para o outro. Eles se cancelam. Então a forma cis, nesse caso, ela é uma forma polar dessa molécula. Que justamente como os cloros eles estão puxando juntos para cima, você vai ter muito mais elétron, que é a partícula negativa, na parte de cima que na parte de baixo. Então você vai ter um polo negativo aqui em cima e um polo positivo na parte de baixo. No caso aqui da forma trans, como os cloros eles estão se cancelando quando um tenta puxar para o lado, outro puxa para o outro, ao mesmo tempo, eles se cancelam, isso quer dizer que essa molécula não tem polo. Essa molécula aqui, a forma trans, é apolar.
Então a organização das coisas em volta dos carbonos vai ditar muito as propriedades dessa molécula. Se vai ter polo, se não vai ter polo. Conseguindo agora, usando isso para outras coisas. Água é uma coisa polar. Água é uma coisa bem polar. E a água, por ser polar, vai interagir muito bem com outras coisas que também são polares, que também têm cargas para interagir. Então essa forma aqui, cis, por exemplo, vou até colocar aqui uma listinha embaixo, como se fosse uma lista de características. A cis, ela não só é polar, como pelo fato de ser polar, ela é muito solúvel em água. Porque a água, que também é polar, vai interagir muito bem com os polos dessa molécula. Enquanto que a forma trans, que é a apolar, não vai ser solúvel em água. Porque ela não tem carga para interagir, ela não tem nenhum polo nem positivo nem negativo para interagir. Então a forma apolar dessa molécula vai ser insolúvel em água. Então, por mais que pareçam idênticas, essas duas moléculas fazem coisas completamente diferentes. Totalmente diferentes. A gente pode ir além. Pelo fato que essa molécula é polar, e eu recomendo que você veja a aula de interações intermoleculares que a gente fez lá atrás, que eu acho que é a aula 31, se eu não me engano, para entender isso melhor, se você não lembra disso. Pelo fato que a gente tem polos aqui, polo positivo e negativo, a gente vai ter interações intermoleculares mais fortes. As moléculas da forma cis, elas vão interagir entre si muito melhor que as moléculas da forma trans, que não tem polo. E se as moléculas da forma cis interagem melhor, quer dizer que é mais difícil separar elas. Se é mais difícil separar elas, quer dizer que o processo de fusão, que é de sólido para líquido, e ebulição, que é de líquido para gasoso, vai ser um processo mais difícil, mais chato de fazer, justamente porque as moléculas interagem melhor, é mais difícil de separar. Enquanto que na forma trans, que é mais fácil de separar, você conseguir fazer essa transição de sólido para líquido, líquido e gasoso, é bem mais fácil. Então o que a gente pode falar? Que na forma cis, o ponto de fusão, a temperatura de fusão e de ebulição vai ser alta. Enquanto que na forma trans, a energia que eu vou ter que dar para separar essas moléculas e conseguir ir para o líquido e para o gasoso é bem mais baixa. Por isso que o ponto de fusão, ou a temperatura de fusão e ebulição, também vai ser mais baixa. Então, só organizando as coisas em volta dos carbonos de um jeito diferente, eu mudei completamente tudo o que elas fazem. Todas as propriedades. Basicamente, eu tenho polo agora. De um lado eu tenho um polo, do outro lado eu não tenho. Então, isso influencia muito em quase tudo que envolve propriedade física, aquelas propriedades que a gente viu que estavam ligadas com as interações intermoleculares lá atrás. E com isso a gente consegue chegar agora na última isomeria, que é a isomeria mais sutil, eu diria. Uma isomeria que, comparado com isso aqui é até chatinho de desenhar, mas uma hora você pega. Agora, quando o assunto é desenhar, tem uma que é ainda mais chata, que eu acho até um pouco mais difícil de ver. Tem gente que acha mais fácil, eu não concordo nem um pouco, que é a isomeria ótica. A isomeria realmente da organização dos espaços em volta do carbono. Até de um jeito até um pouco mais intenso, até mais importante que a isomeria geométrica que a gente fez com ligação dupla. O que é isomeria ótica? Isomeria ótica, vamos aqui já desenhar um importante limite aqui. Só acontece com carbonos de ligação simples. Com carbonos que fazem só ligação simples. Só ligação simples. Essa é a parte que importa. Então, por exemplo, aqueles carbonos com ligação dupla que a gente fez lá com isomeria geométrica, eles não vão ter isomeria ótica. E por que é chamado de isomeria ótica? Porque se descobriu que essa isomeria, quando foi descoberta, conseguia interagir com luz, conseguia fazer luz girar, rotacionar para um lado ou para o outro, para a direita ou para a esquerda. E por isso que ficou conhecido como isomeria ótica. Essa parte de ótica tem a ver com luz. Com o olho, né, que também tem a ver com luz. E é por isso que foi conhecido assim. E quando que isso acontece? Quando temos um carbono chamado de assimétrico ou quiral. O que é, no fundo, a isomeria ótica? É a isomeria da falta de simetria. Parece que é difícil, mas não é tão difícil assim. Então, no caso, uma coisa de isomeria ótica, um carbono que apresenta isomeria ótica, uma molécula que seja que apresente isomeria ótica, é
uma molécula que tem carbonos quirais. Quiral ou assimétrico é a mesma coisa que falar que se você pegar a imagem da molécula e botar ela no espelho, ou seja, se você conseguir a forma espelhada dela, elas não vão conseguir se sobrepor, você não vai conseguir tapar uma com a outra. Por exemplo, pega a sua mão, a parte de cima da sua mão. Aqui está a minha mão esquerda e tenta, você pode fazer isso também. Mão esquerda aqui e tenta botar a sua mão direita em cima. Você vai ver que uma mão não tapa a outra. Aí em cima até vai, mas só que se você for ver o mindinho de uma vai bater com o dedão da outra, de um lado, e o dedão de uma vai bater com o mindinho da outra. Elas não conseguem se sobrepor. A sua mão, por exemplo, é assimétrica nesse sentido. A forma espelhada dela, que é a outra mão, ela não consegue se tapar. E é isso que é isomeria ótica, é a isomeria da falta de simetria. Ela só consegue interagir com a luz desse jeito porque, na verdade, os carbonos são assimétricos. Se você pegar a imagem da esquerda, pegar a imagem espelhada dela, que é a da direita, e tentar botar uma em cima da outra, você vai ver que não tapa. E por não tapar, você tem um carbono assimétrico. Isso que é isomeria ótica, a isomeria da falta de simetria. Do mesmo jeito que as suas mãos não são simétricas. Como que a gente pode ver isso em 3D para ficar mais fácil? Eu desenho essa molécula aqui. No caso, hidrogênio, bolinha branca. Bromo, Br, bolinha vermelha. Iodo, bolinha roxa aqui. Flúor, essa bolinha verde. E tem um carbono aqui atrás, que é essa bolinha cinza. Se você for ver, isso aqui eu não consigo desenhar isso aqui no plano. Por quê? Se você for ver, parece que essa bolinha vermelha que é o bromo, parece que ela está indo para a sua cara, saindo da tela do seu computador, do seu celular, ou de qualquer monitor que você está vendo isso, e parece que ela está indo na sua direção. Na sua cara, saindo na sua direção. Tanto que eu nem consigo ver o carbono atrás. E nem a ligação entre eles, eu só consigo ver a bolinha, porque ele estava completamente carbono. E eu também não consigo ver a ligação com o hidrogênio lá atrás. A impressão que você tem é que o hidrogênio está indo para fora, está indo lá para trás. Então o bromo parece que, a bolinha vermelha que é o bromo, parece que está saindo para sua cara, para frente, enquanto que a bolinha branca com o hidrogênio parece que ela está indo para fora, lá para trás. E as ligações com o iodo, que é a bolinha roxa, e o flúor, que é a bolinha verde? A impressão que você tem é que elas não estão nem indo para frente, nem indo para trás. Parece que estão realmente aqui nesse plano, nessa parte mais plana, que é essa parte preta. E é assim que um carbono com 4 ligações parece. 2 ligações que ficam no plano, que não vão nem para frente nem para trás. Uma ligação que sai do plano do seu desenho, que no caso aqui é a tela do seu computador ou do seu celular, que sai para frente, de um jeito que eu tapo o carbono completamente com essa bolinha vermelha que é o bromo. E a outra ligação vai sair indo para trás, que é essa bolinha branca que é hidrogênio. Então, o carbono é sempre 2 ligações do plano, bolinha roxa e bolinha verde, uma ligação que sai para frente, indo para sua cara, que no caso seria da bolinha vermelha, que é o bromo, e uma ligação que parece que vai lá para trás, que no caso é a bolinha branca, que é o hidrogênio. Isso é um carbono assimétrico. Qual que é a única condição que a gente tem que ter para ter um carbono assimétrico? Esse carbono tem que ter 4 ligações completamente diferentes entre si. Ou seja, as 4 coisas que eu tenho em volta do carbono não podem ser iguais. Elas não podem ser iguais. Tem que ser coisas completamente diferentes. Se isso acontecer, se as 4 coisas em volta forem completamente diferentes, eu tenho um carbono quiral. E carbono quiral ele é denotado assim, por um asterisco em cima do C. Então tem muito caso, até prova de vestibular, que você vai ver que tem um monte de carbono na estrutura e tem uns asteriscos em cima de alguns. Esse asterisco é o jeito de representar que o carbono é quiral, vai ter isomeria ótica. Então, quando isso acontecer, a gente sabe que tem um carbono que, se eu pegar ele como o centro da molécula e girar em volta dele, o que eu tinha antes e a imagem espelhada, elas não vão se tapar, não vão se sobrepor, que nem as suas mãos. E lógico, se elas forem invertidas, tudo que elas fazem é diferente. Então, por exemplo, se a imagem da esquerda, né, o jeito, o formato da molécula que está, o isômero óptico da esquerda, girar a luz para a esquerda, o do outro lado, que é a parte espelhada, vai girar para a direita.
Então tudo que um faz, o outro faz o oposto. Ah, e se essa parte aqui, esse aqui da esquerda, essa imagem aqui, que é o A, girasse para a direita? Então quer dizer que o B, que é o isômero dela, quiral, ótico, vai girar para a esquerda. É sempre o oposto. Então nesse jeito aqui, o A e o B são isômeros óticos. Um é a forma espelhada do outro. E se o A girar para a esquerda, o B, que é o inverso, vai fazer o oposto, que é girar para a direita. Então todo carbono quiral vai dar origem a dois tipos de moléculas. A forma que você está vendo e a forma espelhada, que giram sempre para lados opostos. E quais são esses lados? Esquerda e direita, que a gente já fala que são L e D. L vem de levógero, que é a mesma raiz de left do inglês, que é esquerda. E destrógero, que destrógero vem, seria mais fácil, de destro, que vai ver com direita. Né? Se você é destro, você escreve com a mão direita. Então, destrógero, que é D, ou símbolo de mais, por exemplo. O D ele gira para a direita e o L gira para a esquerda. Então você pode ter ali, vai ter sempre dois parzinhos. Um que gira para a esquerda e um que gira para a direita. Toda hora. E agora com isso, eu só posso ter um tipo de molécula com carbono quiral? Só posso ter um centro quiral? Só vou ter um carbono quiral na minha molécula? Não necessariamente. Você pode ter vários carbonos quirais na sua molécula. Muitos carbonos quirais. Então, por exemplo, vamos fazer aqui. Esse aqui vai ser H2. Esse aqui vai ser, sei lá, H, Br e flúor. Esse aqui vai ser NH2, OH e iodo. Quais são os carbonos aqui que têm as 4 ligações diferentes e podem ser centros quirais? Se você for ver esse aqui do meio, ele faz ligação com 2 hidrogênios. Quer dizer que ele tem 2 ligações iguais. Isso aqui não é carbono quiral, porque não tem as 4 ligações diferentes. E esse carbono aqui está ligado com hidrogênio, com bromo, com flúor e com tudo isso daqui. Essas 4 coisas são diferentes. Nenhuma dessas 4 coisas é igual. Então isso aqui é um carbono quiral. Vou botar aqui o asterisco em cima. E esse carbono aqui da direita está ligado com um OH, o NH2, o iodo e todo esse resto. 4 coisas diferentes. Nenhuma dessas 4 coisas é igual. Então também é um carbono quiral. Ou seja, essa molécula que eu acabei de desenhar tem 2 centros, que a gente fala de centro quiral, 2 carbonos que podem ter isomeria ótica. 2 carbonos assimétricos, com 4 ligações diferentes. Então, quantos isômeros possíveis eu tenho? Né? Quais são todas as combinações que eu posso ter dessas moléculas? Para ver quantos isômeros no total eu posso ter. Isso aqui é bem dizer um probleminha de matemática básica. Eu tenho 2 carbonos quirais. Que eu vou chamar aqui de... Esse aqui vai ser o C1, esse aqui vai ser o C2. Então aqui, C1 e o C2. Quantas possibilidades eu tenho para o C1? Se a gente for ver, todo carbono quiral, todo carbono assimétrico, com 4 ligações diferentes, tem 2 alternativas. A forma que você está vendo e a forma espelhada. Então eu tenho 2 alternativas para ele. E o carbono 2? Carbono 2 também. Só tem 2 alternativas. Porque isso não mudou nada. São 2 carbonos quirais, cada um com 2 alternativas. O que você está vendo é a forma espelhada. E para calcular a quantidade de possibilidades, isso aqui não é nem química, isso aqui é um problema de matemática, tudo que eu preciso fazer é multiplicar as possibilidades de cada um. Então esse aqui tem 2 possibilidades, esse aqui também tem 2 possibilidades. 2 vezes 2, eu tenho 4 possibilidades totais. Eu tenho 4 isômeros óticos aqui. 4 isômeros óticos. E se eu tivesse 3 carbonos? Tá bom, eu ia fazer o seguinte. Seu carbono quiral 1, o carbono quiral 2, o carbono quiral 3. O carbono 1 ia ter 2 possibilidades, o 2 ia ter 2 possibilidades, o 3 ia ter 2 possibilidades. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8 isômeros óticos. Então se você for ver, eu posso até fazer mais fácil. 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado ao cubo, 2 elevado à terceira, então é igual a 8 isômeros óticos.
Se você for ver aqui, eu fiz a mesma coisa, né? 2 vezes 2 fica 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, com 2 carbonos quirais, fica 2 elevado a 2. Com 3 carbonos quirais, fica 2 elevado a 3. E se eu tivesse aqui vários carbonos quirais? Eu posso fazer o carbono 1, carbono 2, carbono quiral 3. Até o carbono quiral, o último, assim, qual que vai ser esse último? Não sei. Número N. Podia ser carbono quiral 10, carbono quiral 20, qualquer coisa. Cada um com 2 possibilidades. Então, de novo, quando eu tinha 2 carbonos quirais, era 2 elevado ao quadrado, porque saiu daqui, 2 ao quadrado. Quando tinha 3 carbonos quirais, era 2 elevado a 3, que é elevado ao cubo, elevado a 3, porque também saiu daqui. E se eu fizer isso toda hora? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2, um número N de vezes. Qual que é esse N? O tanto que eu tiver aqui. No caso aqui parou em 3 porque eu só tinha 3 carbonos quirais. No caso aqui parou em 2 aqui porque eu tinha 2 carbonos quirais. E se eu tivesse um número N, vai ser, pô, esse N pode ser 10, eu posso fazer isso aqui 10 vezes, posso fazer isso 20 vezes, 50 vezes, assim vai. Isso aqui vai dar igual a 2 elevado a N isômeros óticos. Justamente porque saiu de tudo que a gente fez até agora. Quando era 2 carbonos, 2 elevado a 2. 3 carbonos quirais, 2 elevado a 3. E se eu tiver um número N de carbonos, vai ser 2 elevado a N. Ah, e se eu tiver 10 carbonos quirais, vai ser 2 elevado a 10. Se eu tiver 5 carbonos quirais, vai ser 2 elevado a 5. E se forem 8 carbonos quirais, 2 elevado a 8. E assim vai. No caso aqui eu botei N para ser a coisa mais genérica possível. Esse N pode ser qualquer coisa, qualquer número que você tiver. Se fossem 30 carbonos quirais, 2 elevado a 30 possibilidades, 2 elevado a 30 isômeros óticos. Então essa aqui é o que a gente chama... Não é nenhuma fórmula, porque meio que sai da conta que você fez aí em cima, mas é um jeito de lembrar. Vai ser 2 elevado a 1. Então no caso aqui 1 de N é igual ao número de carbonos óticos. Carbonos quirais, no caso. E basicamente a gente acaba com isso a parte de isomeria ótica. Gente, a sala fica por aqui. Obrigado quem ficou até o final. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha, manda para alguém, algum amigo que sempre tem problema nessa parte. Se inscreve no canal para não perder nenhuma aula. E se você quer aprender química melhor, mais rápido e em menos tempo, me segue no Instagram, @profmatheusgaldino, que eu posto coisa quase todo dia, tentando ajudar vocês a aprender química de um jeito mais inteligente. Gente, essa aula fica por aqui. Até a próxima.